Beraldo, desculpe. Carlos Beraldo, desculpe. Bom, presidente, bom dia a todos os vereadores, vereadoras, é um prazer enorme estar aqui na Casa do Povo novamente, e nós queremos só apresentar para vocês, então, né, alguns dados específicos em virtude do Maio Amarelo, que é de grande importância, né? Foi uma batalha que a gente teve para ser promulgada uma legislação própria no município, né? Então a gente vai apresentar. Inicialmente, né, então o tema desse ano aqui é desacelere, né? Ele já fala sobre velocidade. O tema do Maio Amarelo esse ano está voltado à velocidade. Pode passar. Então, o que é o movimento do Maio Amarelo? É o movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Então, tudo que envolve a sinistralidade no trânsito, o objetivo do Maio Amarelo é esse, a redução no número de mortos e sequelados para o trânsito. Isso aí iniciou basicamente em 2011, 2009, 2010 e em 2011 foi batido através da ONU, através da Organização Mundial da Saúde, né, que tinha que ser feito alguma coisa em prol do trânsito em virtude do alto número de mortes que nós tínhamos no trânsito. Naquela época de 2010, 2011, se tinha algumas estatísticas um pouco dispersas no mundo inteiro, mas se calculava que mais ou menos nós tínhamos 1.350.000 mortes por dia, por ano, aliás, melhor dito, né, no trânsito a nível do mundo. O Brasil sempre figurava entre terceiro e quinto lugar no número de mortos no trânsito. Então, hoje ainda nós estamos num patamar muito alto no número de mortes no trânsito, né? Então, a preocupação que nós temos do Maio Amarelo é esse, né? Chamar a atenção de toda a população, dos órgãos governamentais, órgãos públicos, privados, enfim, abrir uma discussão para talvez conseguirmos soluções para a redução no número de mortos e sequelados no trânsito. Porque o dia 11 de maio, então, foi o dia que iniciou a primeira década de ação, então foi a nível mundial, né? Inclusive nós aqui em Caxias do Sul tivemos o prazer, no dia 11 de maio também, só que em 2016, fazer o primeiro seminário de trânsito na nossa cidade, em complemento às ações, né, às atividades do Maio Amarelo. E o amarelo, né, uma questão de nós, que operadores da área do trânsito, a gente sabe que o amarelo é o sinal de advertência, por isso que chama a atenção. Pode passar. Então, basicamente, a proposta do Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E, claro, vamos regionalizar aqui para a nossa cidade, né? Então, os objetivos, o principal objetivo da década de ação é reduzir em até 50% o número de mortes e sequelados no trânsito. Essa que é a ideia, é onde que a gente vai trabalhar bastante, né, para conseguirmos atingir essas metas propostas pela Organização Mundial da Saúde. Então, são vários campos, né, que vão atuar. Então, através de planos nacionais e regionais, com o engajamento de toda a sociedade. Isso aqui não é só uma secretaria ou uma prefeitura, isso aqui é todo mundo. Nós temos que ter a empatia no trânsito, nós precisamos praticar a empatia no trânsito, porque o maior índice, vamos dizer assim, o insumo maior que nós temos hoje no trânsito é de ordem comportamental. Nós temos que mudar o nosso comportamento no trânsito. Aí sim nós começaremos a ter as mudanças que a gente propõe na década, né? Então, nós estamos numa segunda década de ação, então, né, já até 2030. Pode passar.
E aqui, então, foi depois de muita conversa, com a ajuda da Câmara de Vereadores, que foi muito importante para a promulgação dessa legislação, nós temos, então, uma data específica para o Maio de Amarelo em Caxias do Sul. Inclusive, até no material que a gente trouxe aí da Escola Pública de Trânsito, tem esse flyer alusivo ao Maio Amarelo e mais algumas outras atividades que a Escola Pública de Trânsito se propõe a nível de Caxias do Sul, né? Então, as principais causas de acidente, isso aqui parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas também contempla Caxias do Sul. Essas 6 seriam 5 causas principais, mas hoje a gente trabalha com 6, que é a número 1 é o excesso de velocidade, a segunda é principalmente a direção, né, das pessoas que estão com teor alcoólico no corpo, o não uso do cinto de segurança. Aqui eu faço um entre parênteses, nós estamos notando dentro da fiscalização de trânsito um sensível aumento do número de pessoas que estão sendo flagradas sem o uso do cinto de segurança nos últimos tempos, né? A não utilização dos dispositivos de segurança pelas crianças, né? A gente diz as cadeirinhas, né, das crianças, o não capacete ou o mau uso do capacete por parte dos motociclistas, e um dado que não dá para mensurar, mas se sabe muito bem que é uma preocupação, é a utilização do celular enquanto a pessoa dirige, né? Isso aí é uma coisa que a gente está ciente disso, né? Só que é muito difícil das pessoas se controlarem hoje, porque o celular a gente sabe que já faz parte até do dia a dia das pessoas no trabalho. E aí a gente vai só mostrar alguns dados para vocês, especificamente, sobre velocidade, que é o item número 1 na morte, né, principalmente na morte no trânsito em todo o mundo. De 2015 a 2019, nós operávamos com o radar móvel em Caxias do Sul. Dentro disso aí, só para vocês terem uma ideia das velocidades que nós flagramos de veículos, né, com o radar móvel no período de 2015 a 2019. Na perimetral Bruno Segala, nós chegamos a atingir 126 km por hora um veículo. Na Bruno Segala, só num outro endereço, nós pegamos um veículo a 131 km por hora. Isso são velocidades reais, que já descontados 7%, enfim, né? Pode passar. Na Rubem Bento Alves, também em vários locais delas, nós atingimos 113 km por hora, 162 e 145 km por hora. Então, vocês vejam que são uma velocidade totalmente inadequada para o perímetro urbano, sendo que a tendência mundial é a redução de velocidade nos perímetros urbanos para que seja reduzida o número de mortes. Pode passar. Aqui na Moreira César, aqui 2390, em torno ali perto, mais ou menos ali onde que tem o escritório da Unimed. Desculpa. 122 km por hora chegou a atingir na Moreira César, né? Aí na Moreira César, num outro ponto, 128 km por hora, e mais ou menos lá perto da Unimed também 128 km por hora. Então, são velocidades inaceitáveis que contribuem isso aí em muito para a sinistralidade na nossa cidade. Pode passar. Isso aqui são dados que a gente conseguiu através de uma parceria com o SAMU, tá? De 2020 a 2023, a quantidade de atropelamentos em nossas cidades. Eu vou desconsiderar 24 que não estavam com os dados totalmente corretos, tá? Faltavam dados. Mas nós temos oficializados 882 atendimentos via SAMU só por atropelamento em nossa cidade. Pode passar. Então, nos 906 atendimentos, então, mais ou menos, são mais de 200 atropelamentos atendidos pelo SAMU ano. Pode passar. Aqui, homens e mulheres, então, o percentual, né, de 43% contra 57% de homens. Os bairros atingidos, então, os 15 maiores bairros com incidência de atropelamentos atendidos pelo SAMU, então, é a área central, depois o Lourdes, aí vem o Barril Branco, Desvio Risso, e vai nessa sequência aí, né? Então, são bastante dados. E dentro da área central, a rua, né, as principais ruas que têm atendimento, a Pinheiro Machado e a Sinimbu é a campeã, né, nesse ponto aí, que é mais atendimentos, principalmente na área central.
Esse aqui é um dado que a gente não se trabalha muito, mas é de extremo significado. Talvez, para mim, não me atinja esse dado, mas para muitos de vocês, quem sabe, dos que estão acompanhando a sessão da Câmara, atinge diretamente o número de mortes no trânsito em nossa cidade. Desde 2007 para cá, até dezembro do ano passado, nós temos 914 mortes no trânsito em nossa cidade. Tá? Então, começou em 2011, começou um decréscimo, mas começou a oscilar. O que chama atenção nesse paralelo 2023-2024 é que houve 51 óbitos, 51 perda de vidas nesses últimos 2 anos. Mas nós temos que considerar também um item que deixa alguma coisa no ar, é o ano de 2024 que nós ficamos, vamos dizer, nessa época que nós estávamos ilhados, em virtude das enchentes, toda aquela situação que ocorreu em nosso estado, então houve o trânsito de veículos a mais. Mas mesmo assim nós tivemos 51 mortes no total. Então é um dado que precisa ser mais analisado para a gente ter uma ideia do porquê que houve essa redução do número de veículos trafegando, mas o número de mortes continuou igual. Depois, dentro dessa filtragem, só no perímetro urbano, nesse período, nós temos 73 mortes no trânsito. E 15% das mortes no nosso município são nas perimetrais. 11%, né? Mortes por atropelamento. Então, nós temos 152 homens, 92 mulheres, fazendo o total de 244 óbitos por atropelamento. Dentro disso, a faixa etária, então, mais atingida é dos idosos. É um trabalho que a gente tem que fazer, assim, trabalhar bem mais isso, né? Em virtude que ele é o mais vulnerável nesses dados que a gente tem, né? São o mais vulnerável. E aí, depois, então, também tem a faixa horária, né? Aqui, à noite, então, tem mais mortes por atropelamento à noite para os homens e à tarde para as mulheres. Tá? Aqui, então, um gráfico de 2007 a 2024 das mortes no trânsito. Então, a gente vê, deu uma pequena redução, mas já aumentou de novo na época da pandemia, tudo. Mas é muito alto, é inadmissível ter 15 mortes por atropelamento em nossa cidade. É um número... Eu digo sempre assim, não é utopia. Eu entro na secretaria, na Escola Pública de Trânsito, todo 1º de janeiro, digo, esse ano aqui não vai morrer ninguém. Não pode morrer ninguém no trânsito. Eu não quero, não é utopia. Eu simplesmente digo assim, eu não consegui atingir meu objetivo. Aonde eu errei, aonde eu tenho que consertar. Então, não é utopia, trânsito, morte zero. É uma questão de... projeto, é uma questão de a gente atingir um objetivo. Né? Os atropelamentos, por sinal, agosto é o mês de 2007, até agora é o mês que contempla o maior número de atropelamentos, 30 mortes por atropelamento, mas aqui tem um dado interessante. Mês de agosto é considerado, inclusive nós temos até uma lei estadual que trabalha como o mês de agosto o Dia Internacional e Estadual do Pedestre, e é o mês que nós temos mais mortes por atropelamento. Então nós também estamos com um projeto em andamento lá dentro da Secretaria, através da Escola Pública, para nós fazermos um trabalho em cima do pedestre em agosto. Aqui o horário que tem 2024, então, né, os atendimentos do SAMU, então o horário de maior incidência é das 5 da tarde às 7 horas da noite, né? Aqui também, né, o tipo de atropelamento e os horários, então, a gente vê, né, dos horários das 5 às 7, o atropelamento por carro, por automóvel, então, é o mais frequente. Aqui os bairros, então, em 2024, foram 63 bairros que o SAMU atendeu, né, os principais, então, continua a área central, né, depois Lourdes, São Pelegrino. E aqui, a Secretaria dos Transportes, através da fiscalização, ela só atende sinistros com danos materiais. Então, os pontos críticos que nós temos, tá, de 2018 a 2024, aí onde que está em preto, no caso, né, são locais, então, que não ficaram entre os 10 maiores pontos críticos da cidade. Mas vocês podem ver que todos eles envolvem a perimetral.
Todos eles, que nem, por exemplo, a Bruno Segala com Salgado Filho, desde 2018 até o ano passado, ela está entre os maiores pontos críticos de sinistralidade na nossa cidade. Então, são dados que a gente tem que analisar. Isso aí, a nossa parte, os nossos secretários, a parte da engenharia, da secretaria, está sempre atento a esses dados aí, né? Então, aqui, só para vocês terem assim, uma ideia de números, né? De 2008 até agora, até março deste ano aqui, a fiscalização de trânsito atendeu mais de 85 mil acidentes sinistros de trânsito, né, só com danos materiais. Isso sem contar que nós temos as ocorrências online, tanto da Prefeitura como da Polícia Civil, mais as polícias rodoviárias estadual e federal, e mais a Brigada Militar também, que faz o atendimento quando há lesão. Então, é um número bem expressivo que a gente precisa, né, começar a entender melhor estes números. Aqui, só para ter uma ideia, então, até março desse ano, nós já temos 912 ocorrências atendidas pela fiscalização, mais ou menos já estamos até em torno, chegando a 1.200 já, até o final do mês de abril. Então, aqui os dados. E aqui, né, esse recado que a gente sempre usa, que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Presidente, agradeço o espaço e a gente está à disposição dos senhores e das senhoras aí para qualquer esclarecimento, e convido também o pessoal para irem lá na secretaria se quiserem conhecer a Escola Pública de Trânsito. Obrigado. Obrigado, colega servidor Carlos Beraldo, acho que traz dados muito relevantes, né? E que, inclusive, comentava aqui com o vereador Bortola, que é o nosso presidente da comissão permanente que trata do tema, para que nós aprofundemos esse assunto, né? Quando eu via os dados da perimetral ali com a Avenida São Leopoldo, é exorbitante, né? Absolutamente alto aqueles números e que, enfim, colocam atenção. Então, importante. A direção-geral aqui só me passou um dado que eu queria destacar para vocês. Nós temos o Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, e o Maio Laranja, que é a campanha anual de conscientização de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, nós estamos alternando os dias entre as cores que a Câmara está sendo iluminada, dado esses temas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado.